Para iniciar o nosso encontro de hoje, eu quero receber todos que nos ouvem com uma bênção divina para o seu dia e para a sua semana. Amém. Que esta nossa jornada de aprendizado de hoje traga muita luz, né, que traga sabedoria e que a paz acompanhe cada passo de quem está sintonizado conosco nessa exploração. Com certeza. E olha, nós vamos precisar muito dessa sabedoria hoje, viu? Nossa, sem dúvida, porque o tema exige, né? Imagina o seguinte cenário. Pensa um profissional que é demitido escorraçado da empresa, perde todos os benefícios e ainda é humilhado publicamente diante de todos os concorrentes. Uma situação terrível, né? Pois é. Agora imagina que isso acontece no exato dia seguinte a esse mesmo profissional ter sido eleito, tipo, o funcionário da década. Uau! Sim, tendo batido todas as metas e vestido a camisa da empresa de forma impecável. É uma quebra de contrato brutal. É o tipo de coisa que não faz o menor sentido. Exato. E hoje, o nosso mergulho profundo vai analisar um texto de 3.000 anos, onde uma nação inteira basicamente processa a divindade por quebra de contrato. E é um processo com acusações fortíssimas, sabe? Nós vamos explorar o Salmo 44, que, bom, é indiscutivelmente um dos textos mais intensos, mais crus e teologicamente desafiadores de toda a antiguidade. É pesado. Muito. E para nos dar a base histórica e analítica necessária, a gente está trazendo para a mesa as notas incisivas da Bíblia de Estudo Nova Almeida Atualizada, a NA, né? Sim, que é excelente. Exato. E também os apontamentos fantásticos do comentário bíblico de Allen P. Ross. O cenário aqui, para quem está ouvindo a gente se situar, é um lamento nacional durante um momento de desastre militar e social sem precedentes. Uma crise total, né? Total. O povo sofreu perdas catastróficas e, o mais importante, eles não fazem a menor ideia do porquê. Exatamente. O que nos puxa para dentro dessa narrativa é o grande paradoxo do sofrimento humano, né? O que acontece quando a tragédia atinge em cheio pessoas que afirmam não ter feito absolutamente nada de errado. Pois é, porque na antiguidade a regra era clara, sabe? Se um desastre acontecia, alguém tinha irritado os deuses. Alguém pisou na bola. Essa era a lógica. Mas o Salmo 44 estilhaça essa regra. Só que, para a gente entender a profundidade da queda, a gente precisa primeiro entender como funcionava esse contrato original. Sim, como era a relação deles antes da crise, né? Isso é fundamental, porque para entender a dor do presente, a gente precisa olhar para a estrutura do passado. O texto começa não com lágrimas, mas com memória. Interessante. Os primeiros 8 versículos são uma recordação daquilo que os estudiosos chamam de fé histórica. Mas veja bem, não é apenas nostalgia, sabe? Não é só um saudosismo barato. De jeito nenhum. No Antigo Oriente Próximo, a relação entre o povo de Israel e Deus era literalmente estruturada como um tratado de suzerania e vassalagem. Era um documento legal, na verdade. Certo, vamos desempacotar isso aqui. Suzerania e vassalagem. Isso. Deus era o suzerano, né, o grande rei, e o povo era o vassalo. O acordo era bem claro. Obediência e lealdade exclusiva em troca de proteção absoluta e prosperidade. Certo. Então, quando eles relembram o passado no início do texto, dizendo nossos pais nos contaram o que fizestes outrora, eles estão basicamente lendo as cláusulas de sucesso do contrato antigo, né? Exatamente, é uma revisão de contrato. Eles falam sobre como receberam a terra prometida, lá na época de Josué. Mas o que eu acho interessante é que eles não tomam o crédito para si. Não mesmo. Eles não dizem, tipo, nós fomos estrategistas brilhantes e guerreiros ferozes e conquistamos tudo. De forma alguma. E o comentário do Allen P. Ross enfatiza muito esse ponto, viu? Ross nota que a vitória passada foi reconhecida puramente como uma obra miraculosa. Claro! O texto usa figuras de linguagem que denotam o poder exclusivo do divino, sabe? Ele fala da mão de Deus, do seu braço e da luz do seu rosto. A luz do rosto? Que seria o favor dele, né? Sim, simboliza o seu favor real. Eles deixam muito claro que a espada humana não garantiu a terra. A confiança deles baseava-se inteiramente no fato de que o grande rei agia em favor deles. Era uma parceria perfeita, então. A parceria funcionava perfeitamente.
O suzerano cumpria sua parte do acordo protegendo o vassalo. É, por isso que aquela analogia da empresa faz tanto sentido pra mim, sabe? Eu fico imaginando eles na sala de reuniões, abrindo o histórico de resultados, apontando para os gráficos e dizendo, olha como essa parceria era lucrativa. É bem essa a imagem. Né? Olha como nós vencíamos todos os trimestres quando o senhor estava na liderança ativa. Eles constroem todo esse argumento do passado glorioso justamente para mostrar o quão absurdo é o que está acontecendo no presente. Sim, para criar o contraste. Porque, a partir do versículo 9, o documento sofre uma fratura exposta. A linguagem muda de glória para uma humilhação que, olha, chega a dar um nó no estômago. A mudança é violenta. Eles passam de, tipo, tu nos salvaste, para agora, porém, tu nos rejeitaste e nos expôs à vergonha. Nossa! A sensação descrita ali não é apenas de perder uma batalha ao acaso, sabe? A linguagem sugere que a própria divindade mudou de lado. Os exércitos divinos não saem mais com as tropas humanas. Exato. O povo relata que foi espalhado entre as nações como ovelhas e que se tornou motivo de piada, um objeto de deboche absoluto para as nações vizinhas. E aqui tem um detalhe no comentário do Ross que, francamente, me deixou perplexa. No versículo 12, eles acusam Deus de vendê-los. Sim. Mas não é uma venda qualquer, certo? Tem um peso aí. O que é fascinante aqui, e brutal na verdade, é a economia dessa rejeição. O versículo diz, vendes por nada ao teu povo e não tens lucro com a sua venda. Vendes por nada. Uau! Ross destaca que eles sentiam que foram liquidados como escravos por valores insignificantes. E, se conectarmos isso ao panorama geral do mundo antigo, ser derrotado e escravizado já era o fundo do poço. Com certeza. Mas ser vendido por nada destrói a identidade da nação. Significa que o suzerano, o garantidor do contrato, olhou para os seus vassalos e decidiu que eles não valiam absolutamente nada. Nem sequer geraram lucro na liquidação, né? É a aniquilação completa do valor próprio de uma cultura. E é aí que o cérebro humano entra em curto-circuito. Porque a pergunta imediata para quem está ouvindo é: por que um Deus, descrito como garantidor fiel de um contrato, de repente liquidaria seus principais parceiros a preço de banana? É a pergunta de $1 milhão. Qual é a justificativa lógica para isso? Isso nos leva ao centro da crise desse texto. Porque naquela época o mundo operava, e sejamos honestos, grande parte do mundo ainda opera, né? Na base da teologia da retribuição. Exato. A teologia da retribuição é basicamente o sistema operacional padrão da humanidade. Como assim? É a ideia de que o universo é uma máquina de trocas justas, sabe? Faça coisas boas e seja abençoado. Faça coisas ruins e seja punido. Ação e reação. Isso. Se uma nação inteira foi vendida por nada, massacrada e humilhada, a matemática dessa teologia exige que essa nação tenha cometido um crime colossal. Claro, a punição foi épica, então o pecado deve ter sido épico. Exatamente. Mas espera aí, se formos olhar para outros textos antigos, como o livro de Lamentações, no capítulo 3, por exemplo, quando Jerusalém é destruída, o povo bate no peito e diz: nós pecamos, nós fomos rebeldes, a culpa é nossa. Sim, o que faz todo sentido dentro da lógica da retribuição. Só que no Salmo 44, o discurso é outro, né? Eles assumem alguma responsabilidade por essa liquidação de ativos? Nenhuma. Zero. Zero. E é exatamente isso que torna o Salmo 44 uma anomalia literária e teológica brilhante. Segundo a análise de Ross, o texto é uma afirmação ousada de fidelidade nacional. Nossa! Eles dizem com todas as letras que não esqueceram de Deus e que não foram infiéis à aliança. A nação inteira se levanta e declara integridade total. Aqui é que a coisa fica realmente interessante. Mas olha, eu preciso fazer o papel de advogada do diabo aqui. Porque isso soa quase absurdo, não soa? Soa com certeza. Ninguém é perfeito. Nenhuma sociedade é 100% pura. Dizer tipo, nós não fizemos nada de errado diante de uma tragédia dessas soa como uma arrogância tremenda ou é tão delírio coletivo, sabe? Eu entendo. Eles realmente achavam que não tinham nenhum defeito. Como a gente pode engolir essa alegação de inocência absoluta? Essa é uma objeção crucial.
Eu estou bem focado nessa parte, porque a chave aqui é entender a diferença entre perfeição moral e fidelidade pactual. Ah, ok, tem uma diferença. Gigante. Eles não estão afirmando que cada indivíduo na nação nunca cometeu um erro ou que a sociedade era uma utopia sem falhas. Eles estão falando estritamente sobre os termos do contrato, da aliança. Do tratado de suzerania que se mencionou antes. Perfeito. O principal crime que quebraria o tratado seria a traição, especificamente a idolatria, voltar-se para falsos deuses. Eles afirmam lá no versículo 18: o nosso coração não voltou atrás, nem os nossos passos se desviaram dos teus caminhos. Aham. E no 20, eles continuam: se tivéssemos esquecido o nome do nosso Deus ou estendido as mãos a um Deus estranho, o que eles estão defendendo não é que são seres humanos perfeitos, mas que mantiveram a exclusividade exigida pelo contrato. Eles não cometeram o crime de traição que justificaria tamanho abandono. Exatamente. Ah, entendi. Então a gente volta para a analogia do funcionário. Não quer dizer que o funcionário nunca tomou um café mais longo ou que ele nunca errou uma vírgula num relatório de 300 páginas. Exato, todo mundo erra uma vírgula. Pois é. Quer dizer que ele não roubou da empresa, não vendeu segredos para a concorrência e entregou todos os projetos no prazo estipulado no contrato. Perfeita analogia. Então, a demissão por justa causa nesse contexto é puramente arbitrária. E o que me deixa fascinada é que eles usam o próprio Deus como testemunha de defesa. Sim, e é uma jogada argumentativa de uma inteligência ímpar. A nota da Bíblia de Estudo, NAA, destaca muito isso. Eles dizem, será que Deus não teria descoberto isso? Ele que conhece os segredos dos corações? Eles apelam para a onisciência divina. Apelam total. É como dizer, Senhor, o contrato exige que não haja idolatria. Nós dizemos que não há. E como o Senhor sabe de tudo e vê até o que está escondido, o Senhor é a nossa principal testemunha de que estamos falando a verdade. Uau! Eles estão tão seguros de que cumpriram a parte deles do acordo que não tem medo do escrutínio divino. Nenhum medo. E isso culmina na frase mais assustadora e impactante dessa sessão, né? Eles dizem, por amor de ti somos entregues à morte continuamente. É de arrepiar. Eles chegam à conclusão terrível de que não estão sofrendo apesar de serem fiéis, mas talvez exatamente por causa dessa lealdade. O contrato foi cumprido à risca pelo lado deles e a recompensa foi tipo o matadouro. O matadouro. Essa é a palavra. E diante dessa quebra de expectativas, dessa injustiça cósmica, a reação deles é algo que desafia muito a maneira como a gente entende a espiritualidade hoje, não acha? Sem dúvida, desafia demais. Porque eles não se sentam quietos no canto, sabe? De cabeça baixa, aceitando o destino em silêncio. Não, eles partem para o confronto direto. A seção final do Salmo é uma das explosões mais viscerais de toda a literatura sagrada. A tristeza e a confusão dão lugar a uma demanda urgente. Eles levantam a voz. Levantam a voz num nível que, honestamente, se não estivesse no texto sagrado, muita gente consideraria heresia. Eu vou até ler aqui, porque a crueza das palavras é impressionante. Eles gritam para o firmamento assim, desperta, porque dorme, Senhor. Desperta, não nos rejeites para sempre, porque escondes o rosto e te esqueces da nossa miséria e da nossa opressão. É muito forte. O nível de audácia aqui é absurdo. Eles estão literalmente mandando a divindade acordar. É o equivalente a chutar a porta da sala do CEO daquela empresa e gritar: você está dormindo no ponto, faz o seu trabalho. Exatamente isso. Para ouvidos modernos, né, que estão acostumados com reverência, palavras muito suaves e aquela aceitação passiva, aquela ideia de que tudo tem um propósito e que a gente não deve questionar isso, soa escandaloso. Como explicar que essa raiva frontal não é tipo uma perda de fé? Essa é talvez a maior lição desse documento antigo. A gente precisa desconstruir a ideia de que a dúvida e a raiva são os opostos da fé. Ok. O oposto da fé é a apatia. O oposto da fé é a indiferença. Pense na psicologia das relações humanas, sabe? Quando uma pessoa não se importa mais com um relacionamento, quando ela não acredita mais na outra pessoa ou no compromisso, ela não grita. Verdade. Ela arruma as malas e vai embora. Ela simplesmente desiste. Mas quando alguém confronta, quando exige explicações, quando grita por que você fez isso, o que está por trás dessa raiva é a profunda convicção de que o relacionamento ainda existe. A pessoa ainda se importa. Muito.
É a crença de que a outra parte tem o dever de agir corretamente. Ou seja, o lamento é a prova de que eles ainda seguram o contrato nas mãos. Eles se recusam a rasgar o documento. Exatamente isso. O comentário do Ross argumenta isso de forma brilhante. Esse clamor não é descrença. É, nas palavras dele, a resposta secular apropriada do crente genuíno ao sofrimento. A resposta apropriada. Sim. E sabe, se conectarmos isso ao panorama geral, Ross faz um paralelo fantástico com Jó, no capítulo 13, versículo 15, quando Jó diz, embora ele me mate, ainda assim esperarei nele. Nossa, pesadíssimo. Ao gritarem desperta e terminarem pedindo resgata-nos por amor da tua bondade, o povo está demonstrando a forma mais resistente de confiança que existe. Eles não abrem mão da bondade dele. Não. Eles estão dizendo, nós não entendemos o que você está fazendo, nós achamos que você está violando as regras, mas nós não vamos a lugar nenhum. Nós vamos cobrar a sua bondade até o fim. Isso é muito poderoso. A fé verdadeira, então, tem estrutura para suportar o peso da realidade bruta. A relação com o divino, na visão bíblica, não é de vidro, né? Ela não quebra só porque o ser humano levantou a voz na sua dor. Perfeito. Ela aguenta o tranco. Isso muda tudo. O lamento bíblico valida a dor humana. Ele não exige que a gente coloque um sorriso falso diante da tragédia. De jeito nenhum. E essa imagem tão forte, essa ideia da ovelha destinada ao matadouro, que sofre injustamente apesar de ser fiel. Essa imagem não ficou enterrada lá nos escombros do Antigo Testamento. Ficou. Não, ela sobreviveu. Ela viajou no tempo para encontrar um novo significado séculos depois, não é? O contrato sofreu uma releitura radical, digamos assim. Uma releitura que redefiniu a história ocidental, para ser bem sincero. A Bíblia de Estudo NA traz uma nota essencial aqui, apontando para o Novo Testamento. O apóstolo Paulo, escrevendo sua famosa carta aos Romanos, lá no capítulo 8, versículo 36, ele cita literalmente esse trecho do Salmo 44. Ele repete a acusação. Ele repete o texto, ele diz, por amor de ti, somos entregues à morte continuamente, fomos considerados como ovelhas pro matadouro. Só que o contexto do Paulo era outro, né? Ele está escrevendo para uma comunidade que, assim como o povo do Salmo 44, estava enfrentando perseguições brutais. Pessoas perdendo negócios, famílias sendo separadas. Crentes sendo literalmente jogados nas arenas. E a mesma pergunta devia estar assombrando a mente deles, né? Nós somos fiéis, porque o contrato não está nos protegendo do Império Romano. Exatamente a mesma dúvida. E a genialidade de Paulo é pegar esse poema antigo de lamento e dar a ele um novo contexto teológico. Paulo explica que o sofrimento daqueles que são inocentes não é um sinal de que Deus quebrou o contrato ou os abandonou. Não é uma evidência de abandono, então. Não. A morte, a espada, a perseguição, nada disso significa que foram separados do amor de Cristo. Pelo contrário, Paulo usa o lamento antigo para validar que a dor e o martírio sempre foram paradoxos enfrentados por quem busca fidelidade num mundo corrompido. O sofrimento faz parte do pacote, infelizmente. O que Paulo diz é que o contrato da nova aliança não garante imunidade contra o sofrimento temporal. Ele garante que mesmo no matadouro, a vitória final e a união com o divino são inquebráveis. A ovelha sofre, mas o pastor já passou pelo mesmo matadouro e venceu a morte. Então, o que tudo isso significa na prática, né? Se pegarmos toda essa carga histórica, a lógica dos tratados antigos, a revolta do Salmo 44 e a releitura de Paulo, acho que chegamos a uma conclusão muito prática para quem nos ouve hoje. Sem dúvida. Tem uma lição muito clara aí. A principal lição é o desmantelamento de uma grande ilusão de controle. Sabe, ser ético, cumprir suas obrigações, ter uma conduta íntegra. Nada disso é um campo de força invisível contra as tragédias da vida. A teologia da retribuição falha no mundo real. Falha miseravelmente. Pessoas íntegras recebem diagnósticos terríveis. Funcionários exemplares são demitidos. Acidentes acontecem com quem não merecia. É a vida. E é nesse momento que o Salmo 44 oferece algo muito raro para nós. Permissão. Permissão para quê? Tudo bem. Ele valida nosso direito de entrar em choque, de não entender e, principalmente, de exigir respostas do universo, sem que isso seja interpretado como uma falha de caráter ou de fé. O lamento legítimo
É, na verdade, uma forma feroz de esperança. Porque quem não tem esperança se cala, né? Exatamente. Quem tem esperança exige que a luz retorne. Nossa, muito forte isso. E essa é a provocação que eu quero deixar para a reflexão de cada um hoje. Se textos milenares considerados sagrados dão permissão explícita para que a gente expresse uma frustração tão visceral diante da dor e da injustiça inexplicável, como isso deveria transformar a maneira como a gente lida com as nossas próprias crises. É a pergunta que fica. Será que o nosso conceito de ser forte não está muito errado? A sociedade nos ensina que ser forte é engolir o choro, esconder as cicatrizes e fingir que o contrato da vida é sempre justo. Mas, lendo esse documento antigo, parece a verdadeira força não é o silêncio resignado. Longe disso. A verdadeira força é ter a coragem de olhar para o caos, não desviar o olhar, apontar o dedo para o teto e ter a audácia de perguntar por quê. É sustentar o contrato na mão e exigir que a bondade, em algum momento, prevaleça. Fica essa reflexão profunda para processarmos. Agradeço imensamente a companhia e a mente aberta de quem esteve conosco neste bate-papo. Que Deus abençoe todos os ouvintes.